Editorial. O estado de São Paulo prendeu de janeiro a outubro de 2017 64,8 pessoas por dia. Pais que não pagaram pensão alimentícia para os filhos. Em um ano, o estado de São Paulo prendeu 19.715 pais inadimplentes. Em 2016, foram 17.537 prisões, ou seja, em um ano, o número de pais maus pagadores aumentou em 2.366 presos. E por que prendem? A lei da pensão alimentícia só age em último caso, depois de tentada todas as sanções, entre elas e a de bloqueio de conta, desconto em folha de pagamento, etc. A prisão pode ser decretada de 1 a 3 meses e até mais, caso o pai devedor continue correndo, dando cano, não querendo depositar a pensão do filho. O ato da prisão é um instrumento para tentar forçar aquele pai que tem condições de pagar, mas prefere ignorar a sua obrigação. E não são apenas homens, existem mulheres, mães, que também se tornam devedoras. O grande número de prisão de homens se deve ao fato de que, na maioria das vezes, a mãe fica com a guarda da criança. Agora arrumaram mais uma. Pai que não paga pensão também pode ser condenado a pagar indenização por dano moral pelo abandono afetivo que a criança pode sentir. Isso acontece porque criança não vive só de escola e de mercado no final do mês. Ela também precisa de lazer, roupa, etc. O certo é, nessa situação, o pai manter uma boa relação com a mãe, formalizar um valor mensal e cumprir de forma correta. Mas o pai irresponsável, pai calhorda, mau caráter, mal pagador, sempre diz a mesma coisa: não tenho condições de pagar o estabelecido, o acordado, o assinado perante a autoridade. Se a situação realmente é verdadeira, o pai pode e deve pedir uma revisão de alimentos, negociando o valor da pensão. O que não pode é ficar dando o cano. Pagar pensão alimentícia é obrigação, porque na hora do bem bom, o pai não imagina a responsabilidade do ato e terá que, juridicamente, responder pelo fruto daqueles encontros, fortuitos ou não, e que terá a responsabilidade para com aquele pequeno ser até que ele possa se encaminhar sozinho na vida. O que causa espanto, senhores, é que ao Ministério Público, cabe observar a lei se está sendo cumprida e se a criança ou adolescente não estão sendo prejudicados diante de mandados de prisão expedidos e que permanecem engavetados, especialmente quando o sujeito ronca grosso. Diz que não paga porque tem costas quentes e a criança ou adolescente fica passando necessidades e a mãe respondendo sozinha pela criança ou pelo adolescente. E o pai na farra, fazendo mais filhos para jogá-los no mundo sem qualquer assistência, seja material ou mesmo pessoal, o que é um crime acentuado na sociedade brasileira. Tem exemplos de pais que depositam uma parcela e depois, só dali 5 anos, comparece com um novo depósito. A criança ou adolescente, nesse período, vive do quê? De brisa. Tem pai que se diz rico e poderoso, mas na hora H diz que não tem como pagar a pensão.
Esse camarada merece ou não cadeia? Sim, porque enquanto a mãe continua respondendo pela manutenção da criança ou do adolescente, aquele pai, sem a menor consciência, continua comprando carrões, fazendo festas, arrumando namoradas e mais filhos que ele não dará provimento e não se responsabilizará pela formação da criança, como se o ato, a responsabilidade do ato fosse apenas da mãe. E quando tem a prisão decretada, esse pai procura amigos influentes a fim de postergar qualquer responsabilidade, qualquer pagamento, qualquer vinda à responsabilidade contraída pela ausência. E, senhores, agora eu quero que opinem sobre isso. Esses canalhas merecem ou não cadeia? Então, o que precisa em nosso estado para que o número de prisões por falta de pagamento de pensão alimentícia sejam reduzidos? Estamos precisando de uma ação, uma blitz do tipo Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, PROCONs, porque esse é um caso de fraude ao consumo. Precisamos ainda de conselhos tutelares e até o serviço de investigação da polícia. Este estado, o nosso estado, precisa de um grande mutirão para tirar das ruas esses sujeitos que agem do tipo: devo, não nego, pago quando puder. Tem que prender, tem que tacar na cadeia, tem que cumprir a lei. Aqui em Mato Grosso do Sul, o que mais existe é pedido de prisão para devedores de pensão alimentícia mofando nas gavetas das delegacias especializadas. E esses mandatos não estão sendo cumpridos. Que tal um mutirão para atacar na cadeia esses malandros que fazem filhos e os abandonam, deixando que as mães se ardam na criação da criança sem a responsabilidade do pai? Senhor governador, senhores do Ministério Público, senhores da Justiça, vamos acabar de vez com essa montanha de pedido de prisão para pais que não pagam pensão alimentícia, antes que essa lei, antes que esses pedidos de providências acabem mostrando que essa lei não passa de mais uma lei inócua das muitas existentes em nosso país. Eu vou voltar ao assunto. Tomara que ouçam esse nosso pedido. Repito, tomara. Bom dia. E o melhor da notícia.